Olá, queridos. Que alegria ter vocês aqui mais uma vez conosco. Meu nome é Thiago Tadeu. Eu sou o Márcio e nós vamos tratar de um assunto muito relevante hoje. Sim. Os últimos dois foram de bênção. Maravilha. O Rodrigo vai colocar aqui no card. Sim, arrebatamento de sentidos, pastor João Carlos. João Carlos. E evangelista Jair. Sim, foi um testemunho de ressurreição, né, que o Senhor fez na vida dele. Glória a Deus. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para que os próximos vídeos nossos sejam de bênção para você, para sua casa e para sua família. Fazer seus comentários também. Com Queridos, certeza. o nosso programa tem o intuito de edificação espiritual. E nós queremos, nesse momento, antes de darmos continuidade na nossa programação, fazer uma oração pela sua vida. Curva a sua cabeça agora. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de chegarmos, meu Pai, a todos esses que agora estão nos assistindo ou ouvindo, Senhor, este programa. Que eles possam ser edificados, meu Pai, com os ensinamentos e testemunhos aqui, Senhor, que são falados, meu Pai, para a vida de cada um deles. Peço também, Senhor, que abençoe o nosso convidado nesta noite, irmão, pastor Valdemar Carmelito, dando graça, sabedoria ao teu servo, Senhor, para tudo aquilo que ele for falar. Assim oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, está conosco, como eu já disse na oração, o pastor Valdemar. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Mais conhecido como Valdemar Carmelito. Uma benção, Pai do né? Senhor Tiago Tadeu, Pai do Senhor Márcio. Pai do Senhor Carmelito. E hoje nós vamos falar sobre as dispensações. Exatamente. Irmão Valdemar, então, o que seriam as dispensações? Quais são? O que significa? Para nós, às vezes, para algumas pessoas é uma novidade, para mim vai ser também. O que é? Olha, as dispensações define as dispensações como um período de tempo que marca a história da humanidade. Certo. Isso começando pelas dispensações da inocência, a qual, somando todas as dispensações, nós temos 7. Nós vamos falar nesta noite, cada uma delas, Sim. esclarecendo aquilo que for possível a respeito das dispensações. Glória a Deus. Maravilha. Um assunto muito atual, porque a Sim. Bíblia ela é atual em todo o tempo, né? E é importante o crente saber em que dispensação ele está, quais que passaram. Será com certeza de edificação para a vida dos irmãos. Com certeza. Como que a gente começa, então, irmão Carmelito? Então, nós vamos começar falando a respeito da formação do homem. Sim. A dispensação chamada de inocência. Inocência. A dispensação da inocência, nós vemos que nas Escrituras começa a formação do homem e a formação da mulher, e dali começa a humanidade. Sim. E dali começa também esse período chamado dispensação da inocência. Como nós já falamos, dispensação é um período de tempo que marca a história da humanidade. Então nós vemos nas Escrituras, por exemplo, as Escrituras dividem o tempo, o período total desde a criação, de Adão até o novo céu e nova terra. Isso nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Tá? Certo. Se o presbítero Márcio puder fazer essa leitura, Faço. nós agradecemos. Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Você pegue a sua Bíblia na sua E- casa e confira também, né? E o pessoal, o presbítero Tiago Tadeu, que já abra também em Efésios, capítulo 3, versículo 2. Efésios. Verso de número 1. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E quanto à dispensação, nós também vemos na Bíblia, lá em Efésios capítulo 3, versículo 2, essa pronúncia, né, de dispensação que também marca o período de um tempo, né? Sim. Lê aí, presbítero Tiago. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, vejamos só.
Esse período são separados na Bíblia por mudanças no modo do Senhor, do nosso Deus agir, lidar com o ser humano, com o gênero humano. Por quê? Porque cada uma das dispensações pode ser considerada como um novo teste da natureza humana. E, portanto, cada uma determina um julgamento do homem marcando o seu fracasso. Entendeu? Então, toda a dispensação, ela, na transição de uma para outra, se deu por conta de um fracasso da humanidade. Se nós olharmos a dispensação da inocência, então o que aconteceu? Deus forma o homem, coloca no Éden, forma ali a mulher, coloca os dois juntos no Éden e dá uma ordem. E qual foi a ordem que Deus deu para Adão e para Eva? Foi com relação a não comer do fruto da árvore que estava no jardim. Então ali foi uma ordem que deveria ser cumprida, e o homem que foi feito puro, a mulher que foi feita pura, então ele estava ali isento de malícia, de lascívia, de iniquidade, porque era uma formação do próprio Deus que fez com toda a pureza e colocou lá no jardim. Sim. Então, até aí, nós vemos o nome que se dá a essa dispensação, que é a dispensação da inocência. Da inocência. E qual que é a outra? E quando o homem e a mulher caiu no pecado, então aí encerrou o período da dispensação, da inocência. Entendi. Por quê? Aí veio a segunda dispensação. A segunda dispensação é chamada de consciência. Certo. E as pessoas perguntam por quê que a segunda dispensação é chamada de consciência. Ora, é chamada de consciência porque a partir da hora que o homem caiu no pecado, ele descobriu que estava nu, ele se envergonhou, e aí ele se escondeu de Deus. Ou seja, a partir que ele caiu na desobediência, abriu-se os olhos e ele acabou entendendo que ele tinha fracassado diante da ordem que Deus tinha dado para ele. E por essa razão ele se escondeu de Deus. Foi o momento que Deus vai lá, chama Adão e diz: Adão, Adão, onde tu estás? E a resposta de Adão foi: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. E a Bíblia mostra que Adão fez o quê? Ele pegou folha de figueira, se vestiu para se apresentar diante de Deus. Porque ele descobriu que ele não estava mais com a pureza a qual Deus tinha colocado ele no jardim. E dali começou a dispensação da consciência. Que o homem se tornou consciente de que ele agora deveria fazer o quê? Entender que ele foi desobediente e agora ele tinha mais que cumprir com aquilo que Deus ia exigir dele dali para frente, como exigiu no início, em qual ele foi desobediente. Ele era governado pela própria consciência. Exatamente. Era governado pela própria consciência. Ele entendia aquilo que era certo e errado, e com base na consciência ele tomava suas decisões. Com base na consciência, exatamente. Então, vou até mostrar aqui para vocês. Olha, como a queda de Adão e Eva adquiriram e transmitiram à raça humana o conhecimento do bem e do mal. Certo. Foi através do conhecimento, agora, do bem e do mal, a qual esse pecado passou a todos os homens. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mesmo disse: olha, por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado foi passado para todos os homens. E diz a Bíblia: e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, quando Paulo escreve isso lá em Romanos, Paulo está se falando de quê? De um período da consciência. Que por um homem entrou o pecado no mundo, e este pecado passou a todos os homens, e por conta dessa transmissão do pecado a todos os homens, o homem foi destituído da glória de Deus. Então nós observamos que nesse período não havia ainda nenhuma instituição de governo e lei, resultados da dispensação da consciência,
do Éden até o dilúvio foi que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Por quê? Porque quando o homem pecou, toda a carne ficou contaminada através do pecado causado pelo homem. Entendi. Então, a segunda dispensação, que é a dispensação São da da consciência, consciência. ela encerra em que momento? Quando... Então vejamos só. Toda dispensação ela tem um começo, Sim, ela tem um meio, ela tem um fim. certo. Quando a dispensação da consciência começou, foi por conta do pecado do homem. Certo. Sim. E teve a sua trajetória. O pecado aí se alastrou. Quando o pecado se alastrou, Deus chama um homem chamado Noé. E ele dá uma ordem. E diz, o que a maldade... Chama Noé e ele diz... e que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Vamos ler um versículo, presbítero Tiago Tadeu, que é Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis Capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então vejamos só, quando Deus chama a Noé, Deus explica para Noé o motivo dele acabar com essa dispensação. Por quê? Porque a maldade do homem tinha se multiplicado. O pecado tinha se alastrado. E Deus chama e ele diz, olha, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. E Deus encerrou a segunda prova do homem natural com o julgamento do dilúvio. Ou seja, todo encerramento de uma dispensação corresponde a um julgamento de Deus sobre a raça humana. Sim. Isso, qual foi o julgamento de Adão na inocência? Tirou fora do jardim. Sim. Então, Adão foi punido. Saindo fora do jardim, Deus preservou o jardim, colocando querubins sobre os 4 cantos do jardim, para que ficasse protegido, porque agora era um homem impuro, que estava fora do contexto ao qual Deus tinha iniciado, que era a pureza do Éden. Então, o que acontece? A mesma coisa acontece com a consciência. Vem uma trajetória, o pecado se alastra, Deus, diz a palavra de Deus, que Deus agora ele diz que o pecado chegou até a sua narina, a qual ele reprovou a condição do homem, a ponto de Deus falar assim, olha, arrependi-me de haver feito homem sobre a terra. Por que Deus declara que tinha arrependido? Porque o homem desobedeceu de tal forma e o pecado aumentou. E por essa razão ele escolhe um homem chamado Noé. Ele chama Noé e ele diz para Noé, olha, Noé, faz uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. E quando Deus chama Noé e diz para ele fazer uma arca, porque ia mandar um dilúvio, porque a terra, os homens estavam comprometidos com o pecado, isso era o julgamento da raça humana proveniente do pecado que tinha se alastrado sobre a humanidade. Então, para encerrar essa dispensação, Deus puniu com o dilúvio, deixando somente a família de Noé. Por isso que nós chamamos a dispensação da inocência, que começa com a saída da dispensação da consciência, que começa com a saída da inocência, entrando nesse período da consciência e encerrando, exterminando toda a humanidade, deixando somente uma família com 8 pessoas. Sim. E depois seria a dispensação do governo humano. Ah, exatamente.
O que é a dispensação do governo humano? Preste bem atenção. Quando nós falamos de dispensação, a gente sempre não podemos esquecer que é um período. E sempre que passa de uma dispensação para outra, é porque houve alguma coisa para que haja essa mudança. Entendeu? Houve algum fato. Então, o que acontece? Se nós olharmos a dispensação do governo humano, é um nome que se dá pelo fato de Deus, após mandar o dilúvio, as águas do dilúvio estão minguadas, Noé sai da arca com toda a sua família e Deus ordena que ele agora dê prosseguimento. Para Deus, aí estava dando uma nova oportunidade para o ser humano, para a raça humana, visto que toda a humanidade tinha sido destruída, mas sobrou ali, ficou ali escolhido por Deus, uma família que é Noé, com seus filhos e as suas noras. Aí Deus pega Noé, vejamos só, aí do terrível julgamento do dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, para as quais Deus, depois que as águas foram sanadas, foram minguadas, deu a terra purificada e amplo poder para governá-la. Ou seja, a terra foi limpa, exterminada, as coisas, a humanidade que nela existia. Agora, aparece aí uma terra, a qual Noé recebe para dar prosseguimento ao ser humano. Então, tinha ali uma família, que é uma família escolhida pelo próprio Deus, porque Noé foi escolhido, porque a Bíblia diz que Deus achou justo aquele homem, e diante de toda a humanidade, Deus escolheu esse homem para fazer com que a humanidade continuasse. Chamamos de governo humano porque, a partir daquele momento, agora Noé tinha a responsabilidade de governar a humanidade. Por quê? A humanidade ia partir da família dele. E como governante, todo pai de família, ele é o governante do seu lar. Noé foi aquele que, como governante da sua família, ele passou a governar toda a humanidade que dali para frente ia progredir. Márcio. Glória a Deus. Vamos lá. Quando a gente separa por etapa, uma coisa que me chama a atenção, olhando a frio, parece que Deus é mau. Mas quando você vai entender, por exemplo, a história de Noé, não foi uma ou duas oportunidades que eles tiveram para se arrepender. Então, essas mudanças foi necessário durante a história da humanidade, mas mostra muito o amor de Deus, a graça de Deus, sim, revelada em cada dispensação. Veja bem, na primeira, Adão e Eva, eles tinham acesso a Deus diariamente. Na virada do dia, o Senhor os visitava. Com certeza. Noé era um homem justo. Como é que alguém pode ser justo e alguém do lado não ser? Então, as mesmas informações que Noé tinha, é bem verdade que não era como nos dias de hoje, mas as mesmas histórias passadas contadas sobre Adão, sobre todas as histórias que já continham naquela época, todo mundo sabia, mas uns se inclinaram para um lado e outros se inclinaram para o outro. Então é importante a gente mostrar o amor e a graça de Deus contida em cada dispensação. Sim. A próxima nós vamos para a dispensação da promessa. Antes de darmos prosseguimento à dispensação da promessa, vale lembrar que a gente devemos mostrar o que marcou o final da dispensação do governo humano. Perfeito. Veja só, como que se deu o fim da dispensação do governo humano para iniciar o governo, a dispensação da promessa. Veja só, a dispensação do governo humano, ela resultou na tentativa dos ímpios, no Monte Sinai, de se tornar independente de Deus, e terminou com o julgamento da confusão das línguas. Presta bem atenção. Então nós vemos aí uma dispensação do governo humano, administrada por Noé. Então o que acontece? Só que Noé teve um filho
chamado Cã, que era o filho mais novo. E esse filho de Noé, o que aconteceu? Ele, depois de Noé ter plantado aquela vinha, e vindo os frutos da vinha, Noé experimentou da sua vinha e ele se embriagou e dormiu. E os 3 filhos de Noé foram lá para ver o seu pai. E um deles, todos eles que chegaram, os 2 primeiros chegaram, viram que seu pai estava nu, e eles se cobriram, voltaram, porque ele achou um desrespeito ele envergonhar o pai dele e revelando que tinha visto a nudez do pai. Foi o segundo filho, fez a mesma coisa. O filho mais novo foi lá e fez o quê? Ele olhou para o pai e ele riu. E ele zombou do próprio pai. E quando Noé desperta daquele sono, contam para Noé que o que o filho mais novo, Cão, tinha feito. E Noé foi lá e ele, não dizemos que ele praguejou, mas que ele reprovou aquela atitude. Ele reprovou aquela atitude. E dali, aquele filho de Noé, ele acabou sendo um filho prevaricado. Ele prevaricou e dali ele surgiu, formou nações. Entendeu? A qual essas nações, foi nações prevaricadas, a qual o pecado aumentou também. Aí aquela pureza daquela família, através do filho mais novo, o que acontece? Então começa a surgir nações com má índolas, a qual essas nações deu origem a algumas nações prevaricadas, como Sodoma e Gomorra e muitas outras nações. Então o que aconteceu? O pecado continua. O pecado se alastra. Acontece que, por causa dessa proliferação do pecado, Tiago, o que aconteceu? Eles começaram a achar-se inteligentes e começaram a construir uma torre que se deu o nome de Torre de Babel. E qual era a intenção deles? A intenção deles era crescer. A intenção deles era ser grande, a ponto de Deus interferir. E quando Deus interferiu, viu que eles estavam construindo com a intenção que não era uma das mais puras. Então Deus foi lá e confundiu as línguas e encerrou aquela construção. Ali foi o encerramento do governo humano. Entendeu? Então o governo humano, ele encerra com a Torre de Babel quando Deus promove a confusão das línguas, para que eles não continuassem com aquela proliferação de pecado e com suas altivez, né? De pensamento, de progresso, sendo coberto de muitos pecados, entendeu? Com a prolificação do pecado. Aí é onde nós vemos que começa aí agora o governo da promessa, né? Que é a dispensação da promessa. A dispensação da promessa, então, ela dá início logo após a confusão das línguas. Exatamente. Quando, veja só, vamos falar agora da dispensação da promessa. O que aconteceu quando termina o governo humano? Toda a dispensação, ela tem um período de transição. Foi ao momento em que Deus chama quem? Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Pode Lê ler? aí, pode ler. Gênesis 12, verso 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vejamos só, prefeito Márcio. Depois da dispensação da construção da Torre de Babel, Deus chamou quem? Um homem, Abraão, chamado Abraão, com o qual ele fez uma aliança. Esse texto que você leu foi uma aliança, Deus fazendo com o homem, para dar início à dispensação da promessa. Por isso que o nome dispensação da promessa está relacionado à promessa de Deus a Abraão, quando ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ali começa a dispensação, então, da promessa. Veja só, algumas das promessas feitas a Abraão e a seus descendentes são puramente gratuitas e incondicional. Entendeu? Se você ver lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 14 a 17, lê aí, presbítero Tiago, Tadeu, para a gente ver esse texto. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha só, aí foi a promessa de Deus para Abraão. E esta promessa que deu início a essa dispensação, nós vemos que existem outras promessas que comprometem o homem. Por isso que nós falamos que essas promessas são incondicionais. Entendeu? Mas tem outras promessas que são condicionais. Quais são as promessas condicionais? Veja só, outras promessas são condicionais, que é a fé, a obediência, a qual os israelitas, eles precisavam exercer. Entendeu? Por quê? Porque a obediência e a fé são promessas condicionais, que depende de cada um de nós acreditar, recebê-la e obedecer. Por isso que nós chamamos que são promessas condicional. Condicional à situação do ser humano, do homem. Então nós observamos que por causa da desobediência, a dispensação da promessa resultou no fracasso de Israel, terminando então com o julgamento do cativeiro no Egito. Lembra que nós falamos no início que toda dispensação ela encerra com um julgamento. Entendeu? Com a cobrança de Deus para aquela humanidade. E uma das promessas, no período da dispensação da promessa, a qual nós vemos aí, é que o povo é levado cativo. O povo ele é castigado, veja só, pelo fato de quê? Da desobediência. Então nós observamos aqui que, por causa da desobediência, a dispensação da promessa resultou no fracasso de Israel, terminando então com o julgamento do cativeiro no Egito. Aí nós observamos que no livro de Gênesis, que se inicia com as palavras sublimes: no princípio criou Deus, termina com o caixão no Egito. Olha só. No início está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que no livro de Gênesis nós vemos que se inicia com essa palavra tão bonita, tão sublime, mas no princípio criou Deus. Muito bonito. Termina com, num caixão no Egito. Vamos ler em Gênesis 26, 3. Aí o Márcio, procura Gênesis 26, 3 e o presbítero Tiago Tadeu, procura Gênesis 28, versículo 12 e 13. 26, 3. 26, 3. Tá. Peregrina nesta terra, e sereis contigo, e te abençoareis, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Olha só. Então nós observamos aí
que nessa dispensação da promessa, Deus continua prometendo para Abraão que a promessa dele está de pé. Entendeu? Então, o que acontece? Nesse período, Abraão recebe essa palavra, a qual Deus compactua, Deus renova aquilo que ele prometeu desde a saída lá da sua terra de Ur dos Caldeus. Leia aí, Tiago Tadeu, no capítulo 28, versículo 12 e 13. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Olha só, Deus aí continua renovando a promessa que ele fez com Abraão. Porque Deus tem um compromisso com o ser humano. Deus ama o ser humano. Por isso que no livro de João, nós vemos o versículo muito conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor, nós vemos aqui, ainda lá na promessa já. Entendeu? Nós citei agora um texto do Novo Testamento, mas isso é uma continuidade do amor de Deus lá quando Deus fez a promessa a Abraão. Então nós vimos lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 13 a 14, se vocês puderem ler para a gente sintonizar, para você ver como Êxodo, capítulo 1, versículo 13 a 14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, e barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Então veja só, aí é um finalzinho da dispensação da promessa. O povo é liberto, o povo agora sai do Egito e vai para onde? Para o deserto. Então daí começa a quinta dispensação. Que é a dispensação da lei. Que é a dispensação da lei. Certo. Quando que se dá a dispensação da lei? Qual foi a transição da dispensação da lei? Quando eles saem do Egito, que eles entram na terra, diz o texto sagrado que no terceiro mês, ao sair do Egito, que acontece? Deus tem um encontro com Moisés. Vamos ler, vamos aqui, uma vez mais, a graça de Deus veio para ajudar o homem desamparado e libertar o povo escolhido das mãos do opressor. No deserto do Sinai, ele lhe apresentou o convênio da lei. Como que aconteceu isso? Olha só, após eles saírem do Egito, no terceiro mês, ao sair do Egito, Deus tem um encontro com Moisés. Então ele diz assim, ao invés de rogar humildemente pela continuidade de uma relação de graça, responderam isoladamente, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Ou seja, Deus chama Moisés, explica para Moisés o que esperava do povo, Moisés reúne todo o povo, conforme nós vemos lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 a 8. Vamos ler esse texto para a gente sintonizar a história, como ela aconteceu para dar início à dispensação da lei. 19. Êxodo, capítulo 19, versículo de 1 a 8. Pode ler o texto todo, que a gente fica mais fácil da gente... Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai,
e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me vereis, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e os pôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então nós observamos que, ao invés de rogar humildemente pela continuação de uma geração de relação de graça, responderam isoladamente, insolenemente, aliás. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. É o texto que o presbítero Tiago Tadeu acabou de ler. Okay. O povo se comprometendo a cumprir a exigência de Deus. Então nós observamos que no final, depois de muitas desobediências, Deus então encerrou essa prova, julgando primeiro Israel, depois Judá, e foram tirados de sua terra em uma dispersão que durou muito tempo. Entendeu? Então, esse povo passou por um outro julgamento. Eles saíram de um jugo da promessa, lá no período da dispensação da promessa. Depois ele entra na lei, e depois da lei que eles prometeram ser obedientes àquilo que Deus tinha falado, eles começam a desobedecer. E quando eles começam a desobedecer, o que acontece? Esse povo é levado cativo também para a Babilônia. Quando eles são levados cativos para a Babilônia, o que acontece? Ele está aí passando por um julgamento por conta da desobediência. Foi muita desobediência feita pelo povo de Israel com relação àquilo que eles tinham se comprometido a obedecer àquilo que Deus tinha exigido que eles fizessem. Eles foi quem deram a palavra. Por isso que eu sempre falo, quando nós nos comprometemos com algo para Deus, é necessário que nós a cumpramos. Por quê? Foi nós que prometemos ser fiel. Foi nós que prometemos obedecer. E Deus espera, mediante aquilo que ele recebeu como convicção de fé, de obediência daqueles que acreditaram, que acreditam na palavra. Então nós observamos que um remanescente retornou em Esdras e Neemias, de quem no seu devido tempo veio Cristo, nascido de uma mulher. Veja só, então essa dispensação da lei, ela teve um período inicial lá no Sinai, quando ele sai do Egito. E ela dura um período extenso. Até quando dura a dispensação da lei? É uma pergunta. Então nós observamos que a dispensação da lei, ela dura até Cristo. Glória a Deus. Entendeu? Jesus, ele foi à cruz do Calvário. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. E dali começou o quê? Agora uma nova dispensação. A dispensação da lei começa ao sair do Egito, com a promessa, com a exigência de Deus, a palavra que Deus mandou Moisés falar para o seu povo lá no Sinai, e encerra com a crucificação de Jesus na cruz do Calvário.
Então, nesse período aí, nesse período, cumpre a promessa que Deus tinha falado lá em Gênesis capítulo 15, que diz que da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então foi no período da dispensação da lei que se cumpriu essa promessa. Por isso que nós falamos que a Bíblia, ela tem a sua cronologia dos acontecimentos. Nada acontece para frente, antecipado, nem por acaso. Tudo tem o seu tempo. Nós vemos lá desde a inocência até chegar a essa dispensação, que é a quinta dispensação, aonde se encerra com o aparecimento do Filho de Deus para encerrar um período a qual esse período se deu como? Ora, com a crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Da graça. Agora vamos falar do período, uma outra dispensação. Sim. Que é a dispensação da graça, que é a dispensação atual. O que é a dispensação da graça? Vejamos só que a dispensação da graça é o resultado da promessa de Deus para a humanidade. Quando Adão, ele pecou, preste bem atenção, quando Adão pecou, ele ficou despido. E quando ele ficou despido, que ele se envergonhou, conforme nós falamos no início, o que aconteceu? Ele se vestiu com pele, aliás, com folha de figueira. A folha de figueira era o quê? O símbolo de uma camuflagem. Não era uma vestimenta, era uma camuflagem. Deus faz com que tire aquela folha de figueira e veste Adão com a pele de um cordeiro. Em Gênesis, ele tem a promessa que eis que da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E essa folha, essa pele do cordeiro que vestiu Adão, lá quando ele pecou, já simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que na teologia eles chamam-se de Cristo como o segundo Adão. Que é Cristo que dá uma nova vestimenta para nós. Ele é a nossa vestimenta. Por isso que quando eu sempre digo que a Bíblia ela é cristocêntrica. Ela tem Jesus desde o início e encerra em Apocalipse com Jesus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós observamos que Deus apresenta Jesus em Gênesis dizendo que da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E Deus veste Adão com a pele de um cordeiro. E esta pele, para ser vestir Adão, precisava sacrificar o cordeiro. Por isso que Jesus, que é chamado de segundo Adão, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então o homem, ele foi despido, mas ele agora ele tem a possibilidade de ser vestido de nova roupa, que é através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aí na dispensação da graça, que nós chamamos aí, que é esse momento em que Deus providenciou, mandando Jesus e fazendo com que o ser humano tenha entendimento de que a salvação só se dá através de Jesus. O ser humano tem que ter consciência de que quem morreu pelos nossos pecados foi Jesus. E que a promessa para salvar o homem foi feita por Deus lá no início, ainda lá no livro de Gênesis. Então o que acontece? Aí começa aí o período da graça.
período da graça começa quando Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Aquilo que a lei obrigava que o homem fizesse, agora o homem faz voluntariamente pela graça de Deus. Por isso que a dispensação da graça é a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo, que introduziu a dispensação da igreja, da graça pura, que significa favor imerecido. Ou seja, Deus oferece virtude, em vez de exigir virtude como direito. Isso que eu achei interessante. Veja só, na lei exigia do homem a obediência. Hoje o homem tem que ser obediente voluntariamente. Então vejamos só, que significa favorecimento, graça é favor imerecido. Ou seja, Deus oferece virtude em vez de exigir. E salvação perfeita e eterna é agora oferecida liberalmente a judeu, gentil, mediante o conhecimento do pecado e o arrependimento. Então nós observamos que quando a graça chega, a primeira coisa que o homem tem que entender é que ele é pecador. A segunda coisa que ele tem que entender é que ele precisa se arrepender dos seus pecados. E a terceira coisa que o homem tem que compreender é que ele tem que se entregar para Jesus. Quando ele concilia com essas três coisas, com certeza ele está desfrutando da graça de Deus. Calma aí, meu amado, fica tranquilo, nós vamos dar uma pausa aqui, voltamos semana que vem, sábado, às 19 horas, não deixe lá de se inscrever se você ainda não fez, não deixe de curtir, eu tenho certeza que será uma bênção a segunda parte, assim como foi a primeira. Vai estar lá na descrição todo o estudo, que você use e que seja de bênção para você, para sua casa e para sua família. Deus abençoe.